Meus queridos irmãos e irmãs, nós queremos trazer hoje uma palavra baseada em Atos capítulo 4, verso 12 a 29. Atos capítulo 4, verso 12 a 29, onde nós faremos uma meditação. E nós queremos, nessa noite, trazer os ensinamentos de Jesus para a vida de cada um de nós, onde a palavra diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, o consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais venham a falar neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginavam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo, Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígio por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Oremos. Pai, abençoa este momento, Senhor Deus, e que aqui estamos, Senhor Deus, para trazer a tua palavra, Senhor Deus, a meditação naquilo que tu queres que nós falemos para o teu povo. Usa do teu Espírito para que venhamos a fazer o melhor para ti, Senhor, e não venhamos a nos envergonhar e nem envergonhar a tua palavra, Senhor. Livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois é, meus irmãos, em nenhum outro há salvação, vida e esperança. Esse é o tema da mensagem dessa noite. E queremos falar que a salvação é o grande projeto de Deus, nosso Pai, onde Ele preparou tudo para manifestá-la ao mundo através de um único Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é uma dádiva de Deus aos homens, que mesmo sem merecer, podem ter acesso de graça sem preço, pois o preço foi pago por Jesus, que foi o seu sangue. A figura do Salvador é central no projeto de Deus, pois sem ele não há salvação. Na salvação se manifesta a misericórdia, o amor de Deus nos ligando de novo a si mesmo através de sua graça. Diz a palavra do Senhor: pela graça sois salvos. E complementamos, mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de homens, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não devemos nos gloriar pelas nossas obras, devemos agradecer e louvar a Deus pelas suas obras, pelas obras que Ele faz
na nossa vida. Porque na salvação nós temos então como centro o Salvador Jesus, que é o agente de união entre Deus e os homens, agindo como mediador. Porém, se faz necessário enfatizar que esta mediação entre Deus e os homens não pode ser feita por um homem ou mulher, pois, como nos diz a palavra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. É impossível que um pecador seja mediador de Deus. E como não há quem peque, não adianta você querer fazer o que não é possível você fazer. Porque, na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes 7, versículo 20. Ninguém, portanto, pode intermediar Deus e os homens. Só Jesus pode ser o mediador, pois ele se fez homem mas não pecou, não falhou, e, portanto, pode exercer a ação de único mediador e único salvador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2, versículo 5. A salvação veio de Deus aos homens. Ele é o provedor de tudo. Jesus foi enviado por Deus para cumprir o plano eterno de salvação. Lá em 1 João capítulo 4, verso 14 diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Porque só Jesus pode salvar e intermediar Deus e os homens. Deus, porque só Jesus, que é um questionamento que nós queremos fazer. Porque só Jesus pode salvar e intermediar Deus e os homens? Porque ele é a fonte de água da vida. E em várias passagens Jesus afirma ser a fonte da água viva. Primeiro, porque ele é o único que deu a sua vida em sacrifícios pelos pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Hebreus 10, 12. Ainda 1 Pedro capítulo 1, verso 19 diz: Porque ele é o único que derramou sangue inocente, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Mas ainda vemos também a palavra de Deus nos falando em 1 Pedro 2, 21, 22, falando, porque ele é o único que não pecou, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Mas também, em quarto lugar, porque ele é o único que ressuscitou glorificado. E por ele, credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Sendo assim, ele é o único Salvador, pois se ninguém pode ser o que ele é e fazer o que ele fez e faz, logo, ninguém pode salvar e muito menos intermediar. Diz a palavra de Deus ainda: em nenhum outro há salvação. Jesus é o único Salvador. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Deus, o Pai, não outorgou a missão de salvar ninguém. Portanto, não perca primeiro, a esperança. Porque Jesus é a nossa esperança. Você já percebeu o quanto é fácil perder a esperança? Seja em função de um projeto inacabado, seja pelo desencanto com a vida, ou decepções diversas. Se a gente não cuidar, o sentimento de frustração e o desespero tomam conta da nossa vida. Mas a natureza humana, afetada pelo pecado, sempre foi assim. Descontente e desesperada, numa constante e infindável viagem à procura por qualquer coisa que seja capaz de satisfazer os seus desejos mais profundos. Não percamos a esperança na crise que está aí. Jesus nos prometeu estar conosco, não nos desampararia, e que tudo poderíamos através dele. Nossa esperança está nele.
Em seu nome as nações colocarão sua esperança. Mateus 12, 21. Nesse versículo temos uma promessa preciosa para as nossas vidas. E isso deve nos inspirar e nos encorajar. Em seu nome há esperança. O nome de Jesus é esperança para todas as tribos, povos e nações. Em Atos capítulo 4, verso 12, o apóstolo Pedro diz que em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há abaixo do céu, dado entre os homens em que devemos ser salvos. O nome de Jesus nos dá a esperança da vida eterna. Por meio dele obtemos o perdão dos nossos pecados e a certeza da salvação. Ele venceu a morte para que nós pudéssemos acessar e desfrutar da gloriosa presença de Deus. O seu nome é terreno firme para a nossa esperança. Mas ainda podemos ver que há esperança para os que ainda não são povo de Deus. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, versículo 3, ele diz: em seu nome serão abençoadas todas as famílias da terra. O Deus que nós pregamos, o Criador dos céus e da terra, esse Deus que nós ouvimos, ele não tem nacionalidade, não tem religião, não tem time de futebol, não tem partido político. Deus não faz distinção cultural, racial, social ou econômica. Nosso Deus é um Deus estranho que dá esperança aos estranhos e diferentes. Não te esqueças, olha o que ele diz ainda lá em 1 Reis 8, 41, 43. Não te esqueças do estrangeiro que não faz parte do povo, pois eles ouvirão do seu nome. Ouça e responda às suas orações. E todas as nações da terra vão conhecer e vão respeitar o seu nome. Repito, 1 Reis, capítulo 8, verso 41, 43. Por isso, meus irmãos, ainda digo mais. Coloque a sua esperança no nome do Senhor Jesus. Em seu nome há esperança para a sua vida. Ele que é a esperança das nações, já é o Senhor da vida? Você precisa crer no nome de Jesus agora. Entregue o seu futuro e os seus desejos somente a Ele. Diga com confiança, no nome do Senhor Jesus, eu coloco a minha esperança. Sabe por quê? Porque Jesus é a fonte de vida. Ele, Jesus, afirmou ser a água da vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 5. E esse texto, essa parte da mensagem, ela também se baseia dentro de João capítulo 7, versículo 37 a 38, onde no versículo 37 ele diz que ele é a fonte de água viva. E 1 Coríntios, capítulo 1, até o verso 5, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 5, diz o seguinte: pois não quero, irmãos, que ignoreis nossos pais, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Neste texto, Paulo compara Jesus com a pedra que produziu água no deserto. Você pode comparar olhando em Êxodo capítulo 17, versículos 1 a 7. Por isso, meus irmãos, a água natural cria dependência. A água espiritual, ela resolve a situação para sempre. João capítulo 4, verso 13 a 14 diz: replicou-lhe Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus estava nesse texto conversando com a mulher samaritana. Jesus está convidando você para beber dele, no versículo 37. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas nós queremos ainda falar, meus irmãos, dizer para vocês que todos têm acesso à água viva. Quando diz, porém é necessário ter sede, versículo 37. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Lá no Salmo 42, no verso 2, diz, a minha alma tem sede do Deus vivo. É preciso ter fé para a salvação eterna, acreditar que esse Deus pode saciar a tua sede de salvação, de fé, de esperança, porque esta água viva tem valor permanente. Você quer beber desta água? É preciso ter sede e crer pela fé. Mas ainda vemos aqui no verso 38 da nossa palavra, quando ele diz, rios de água viva correrão de seu ventre. Você passa a ser depositário desta água, conforme João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, porque esta água viva tem valor permanente. E diz ainda, rios de água viva correrão de seu ventre. Você passa a ser depositário desta água, conforme João 4, verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E ainda vemos, já estamos terminando, quando diz, em outras palavras, é carregar Jesus no interior. Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A expressão fonte que salte para a vida eterna nos transmite a ideia de salvação eterna. Olha só, João 6,47, em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Indica o crer para ter vida eterna. A palavra eterna vem do grego aion, aion que significa sem princípio ou sem fim. O que sempre tem existido e existirá, o que existe para sempre. João 5,24 diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 10,28 diz, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode interromper a salvação de Jesus. Você não quer a água viva para ser em você uma fonte que salte para a vida eterna? Você precisa decidir. Concluímos dizendo que Jesus é a água viva. Segundo, para ter Jesus é necessário sentir sede espiritual. Toda a vida é um deserto sem Jesus. Terceiro, esta água, Jesus será uma fonte no seu interior. Quarto, em outras palavras, você precisa crer em Jesus. Mas você também precisa, no versículo 29, testemunhar eficazmente. Quando ele diz, eu não brinco em serviço. Quer dizer, não me afadigo, como diz no verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Jesus não brinca em serviço, meus irmãos. E ele pede para que nós nos esforcemos o máximo possível, tanto física como emocional e espiritualmente. Se eu me esforço, ele torna a minha eficiência eficaz. Por isso, meus queridos, a diferença entre eficiente, eficaz e efetividade, o plano de Jesus, vades e deis fruto e ele permaneça. Por isso, querido, não só eu espero que um dia estar na glória, mas ela espera por mim, assim como também espera por você. Oremos a Deus para que você possa compreender o que Jesus quer te falar nessa noite.
Lembre-se, nós usamos aqui dois textos muito importantes, que foi o de Atos, capítulo 4, verso 12 até o verso 29, e João, capítulo 7, versículo 37 até o versículo 38, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Vamos orar. Pai, nós agradecemos por este momento que é na Tua palavra, Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que ela nos traz ensinamentos que são eternos na nossa vida, Senhor. E que mesmo que aqueles que acreditam em Ti venham a se distanciar de Ti, jamais esquecerão desses ensinamentos e tornarão a Tua casa, Senhor. E eu creio, Senhor, que nós, quando saímos da Tua presença, não deixamos a igreja, Senhor Deus, e começamos a andar por lugares em que Tu não queres. Eu não digo que nós estamos afastados, Senhor Deus, nós estamos ausentes, mas voltaremos. Como nós temos visto, testemunhado, e quando muitas vezes pregamos e essas pessoas ouvem novamente a Tua palavra e retornam ao Teu redil santo mais forte, porque sabem que o que estavam fazendo é errado, Senhor, e querem fazer o melhor que possa Te agradar, Senhor Deus. Perdoa, Senhor Deus, aqueles que se afastam por alguns instantes, por alguns dias, alguns meses, ó Pai, ou por alguns anos. Mas agradecemos, Senhor Deus, quando retornam, porque sabemos que o Teu chamado é eficaz, a Tua salvação é eterna, ela ninguém pode tirar, Senhor. E porque em tudo que fazemos em Teu nome, Senhor, Ele não passa jamais. Por isso nós cremos, Senhor, na Tua palavra santa e bendita. Usa, Senhor Deus, da bondade para com os Teus servos e nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Recebei a bênção. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder eterno e as consolações eternas do Espírito Santo, repouse e permaneça sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor Deus. Glória, graças a Deus.